Olá, tudo bem? Meu nome é Simone. E o meu é Jeane. Estamos aqui hoje para gravar um vídeo referente ao nosso estágio supervisionado no Ensino Fundamental 2. Por quê? Porque as escolas estão fechadas devido à quarentena do Covid-19 e precisamos cumprir o nosso estágio. Então, estamos gravando esse vídeo para vocês. E o nosso primeiro vídeo, nós escolhemos o gênero textual conto. Conto vem da palavra contar e a gente vai explicar para vocês detalhadamente o que é esse gênero. Para começar, vamos ver o que é que o dicionário nos diz. Segundo o dicionário Aurélio, conto é um substantivo masculino, narração falada ou escrita. Engordo, que quer dizer isca para animais. Embuste, uma mentira ardilosa. Nós estaremos usando o primeiro significado do dicionário, que é a narração. Para ilustrar as características dessa narração, vamos apresentar o conto de Chapeuzinho Vermelho para vocês. Era uma vez uma garotinha que sempre usava um pequeno chapéu vermelho. Por isso, todos a chamavam de Chapeuzinho Vermelho. Querida! Sim, mamãe. Você sabe que a sua vovozinha está doente. Você não gostaria de ir até a casa dela e levar esta cesta com chás e biscoitos que eu preparei? Claro, mamãe, será um prazer. A pequenina, penteada como sempre, vestindo seu chapeuzinho vermelho, partiu em direção à casa de sua vovozinha. Não sai do seu caminho, nem atravesse a floresta dos coelhos! Disse sua mamãe enquanto ela partia. Chapeuzinho Vermelho adentrou na floresta cantando alegremente. Mas por que ela se chama Floresta dos Coelhos? Eu nunca vi nenhum coelho pelo caminho. Chapeuzinho Vermelho chegou em uma clareira repleta de flores. Elas eram das mais diferentes cores. Já sei, vou fazer um buquê de flores para a vovó, ela vai adorar. Enquanto Chapeuzinho Vermelho colhia as flores, ela, sem perceber, se distanciou pouco a pouco de seu caminho. De repente, ela escutou um ruído nos arbustos. De repente, um grande lobo mau apareceu. Chapeuzinho Vermelho ficou com tanto medo ao vê-lo em sua frente que deixou cair o cesto que carregava. Ele se aproximou e logo apanhou os biscoitos espalhados pelo chão. Em seguida, ele entregou o cesto para Chapeuzinho, que ficou surpresa com o inesperado gesto do lobo mau. Oh, muito obrigada! Mas onde você está indo, minha pequena? Na casa da minha vovozinha. Ela mora do outro lado da floresta, em uma pequena casa amarela. Ela não se sente muito bem, então eu levo chás e biscoitos. Ah, verdade? Sim, você pode me chamar de Chapeuzinho Vermelho, como todo mundo me conhece. Sabe de uma coisa? Vou na frente e aviso sua vovó que você logo chega. Assim você terá tempo de terminar seu buquê. Nesse mesmo instante, o lobo escutou o tiro de espingarda de um caçador que se aproximava e correu o mais rápido que pôde. Chapeuzinho Vermelho olhou em volta e, ao perceber que estava perdida, começou a chorar. Escutando seu choro, o caçador logo veio ao seu encontro. O que faz você aqui sozinha, pequena? É muito perigoso por aqui. Acredite, eu sei do que estou falando. Eu estou à procura de um lobo mau que anda por essas bandas já faz algum tempo. Chapeuzinho Vermelho estava envergonhada por não ter dado ouvidos à sua mãe e ter se distanciado do caminho entrando na floresta. Acanhada, ela preferiu não contar ao caçador que havia encontrado o lobo mau. Eu estava levando esses biscoitos para minha vovozinha que mora do outro lado da floresta, mas me perdi no caminho. Ora, minha pequena, eu lhe acompanho até a casa dela. Juntos, eles retomaram o caminho. Enquanto isso, o lobo mau tomou um atalho pela floresta e logo chegou na casa da vovozinha. Ele bateu à sua porta e a vovozinha respondeu lá de dentro. Quem é? O lobo mau disfarçou a sua voz e respondeu: Sou eu, vovozinha, Chapeuzinho Vermelho. Eu trago para a senhora chás e biscoitos preparados pela minha mamãe.
está aberta, minha queridinha. Entre! O lobo, já muito ansioso, abriu a porta e entrou. Minutos mais tarde, Chapeuzinho Vermelho e o caçador também chegaram na casa da vovó. Agora vá, minha pequena. Entre depressa para encontrar sua vovozinha. Aham. O caçador retomou seu caminho e partiu. Chapeuzinho Vermelho bateu a porta e escutou a vovó responder lá dentro. Quem é? Sou eu, vovozinha Chapeuzinho Vermelho. A porta está aberta, queridinha. Você pode entrar. Chapeuzinho Vermelho hesitou por um momento. A voz de sua avó não era a mesma, estava muito diferente. Mas então ela se lembrou que sua vovozinha estava doente. Se a vovó está com essa voz estranha, deve ser porque ela está doentinha. Chapeuzinho Vermelho então abre a porta e entra. O lobo mau estava deitado na cama, vestido com as roupas da vovozinha. Ele também tomou cuidado de fechar as cortinas, deixando o quarto escuro. Vestindo uma touca de cabelo e os óculos da vovozinha, Chapeuzinho Vermelho não conseguiu reconhecê-lo. Minha querida, como você é gentil de vir até a minha casa para trazer esse cesto de chá e biscoitos. Se aproxime para que eu possa te dar um abraço. Venha, minha criança. Se aproxime um pouquinho mais de mim. Chapeuzinho Vermelho colocou o cesto no chão, mas não teve coragem de se aproximar. Sua vovozinha parecia muito mudada. Vovozinha, nunca reparei que seus braços são compridos. É para poder abraçar você melhor, minha pequena. Vovozinha, por que suas orelhas são tão grandes? É para escutar você melhor, minha pequena. Mas, vovozinha, e por que seus olhos são tão grandes? É para que eu possa ver você melhor, minha pequena. E vovozinha, por que os seus dentes são tão grandes? A resposta é fácil. É para comer você melhor, criancinha. O lobo saltou da cama e começou a correr atrás de Chapeuzinho. A pequenina compreendeu então que não estava diante de sua vovozinha. Quem estava na cama era o grande lobo mau que ela havia encontrado no caminho. Alguém me ajude! Socorro! Felizmente, o caçador escutou o chamado de Chapeuzinho Vermelho. Socorro! O caçador correu em direção aos gritos. Ele entrou na casa da vovozinha e logo dominou o lobo mau. Demorou, mas eu finalmente encontrei você, lobo mau. Dessa vez você não me escapa. O caçador abriu a barriga do lobo e resgatou a vovozinha. Obrigada, senhor caçador. Você salvou nossas vidas. Ah, não foi nada. Mas você deve me prometer que de agora em diante você não vai mais desobedecer sua mãe. A vovozinha, faminta, comeu todos os biscoitos que sua netinha havia trazido. Ela também preparou o chá e, depois de tomá-lo, ficou bem melhor. Chapeuzinho Vermelho prometeu à sua avó que nunca mais se deixaria enganar assim por um lobo mau. A pequenina tomou então seu caminho de volta para casa, cantando alegremente. Na estrada, ela cruzou o lobo que havia sido obrigado pelo caçador a limpar todo o lixo da floresta. Ao avistar Chapeuzinho, o lobo ficou muito envergonhado pelo que havia feito. A Floresta dos Coelhos voltou a ser como era antes. Agora, nós iremos fazer com vocês a análise do conto Chapeuzinho Vermelho. Os elementos de um conto. Para que uma narrativa seja considerada um conto, alguns elementos são necessários, são importantes. É preciso que tenha personagem, narrador, tempo, espaço, enredo e conflito. E a gente vai ver agora cada um deles. Os personagens. As narrativas reais ou ficcionais
precisam ter um ou mais seres vivenciando sua história. Esses seres podem ser pessoas ou até mesmo animais, objetos, seres imaginários que ganham vida. No caso do conto Chapeuzinho Vermelho, os personagens são a Chapeuzinho, a vovozinha, o lobo e o caçador. O narrador. O narrador ele pode ser um narrador personagem, um narrador observador, que é aquele narrador que está observando a ação. O narrador personagem é aquele que vivencia a ação, ele faz parte do conto. E o narrador onisciente, que é aquele que além de observar, ele sabe tudo o que os personagens sentem e pensam. No caso do Chapeuzinho Vermelho, temos o narrador observador, porque ela apenas conta a história. O tempo. As narrativas passam-se de um período determinado. Trata-se do tempo de duração entre o início e o final da narrativa e da época em que a narrativa ocorre. Nesse caso da Chapeuzinho Vermelho, a narrativa passa-se em uma manhã, quando a mãe da Chapeuzinho a chama e pede para que ela vá até a casa da vovó. Espaço. Assim como o tempo, as narrativas precisam ocorrer em um espaço descrito, explícito ou implicitamente, onde os personagens situam-se, onde ocorre a história. Então, o espaço é tudo onde ocorre, o local onde acontece a história. No caso da Chapeuzinho Vermelho, a história ela começa a se passar no quintal da casa da Chapeuzinho, quando a mãe chama a Chapeuzinho. Depois passa pela floresta, onde a Chapeuzinho vai passando e encontra-se com o lobo. E na casa da vovó, onde a Chapeuzinho novamente encontra o lobo. O enredo é o que acontece na história, ou seja, a sequência de ações que faz com que a narrativa exista e tenha uma estrutura, começo, um meio e um fim, para que nesse contexto quem esteja lendo compreenda toda a segmentação da história. Introdução ou apresentação, também chamada de equilíbrio inicial, é o início da narrativa. Na Chapeuzinho Vermelho, acontece justamente quando sua mãe a chama para levar a cesta à casa da sua vovó. O desenvolvimento ou complicação também pode ser chamado de surgimento do conflito, apresenta as ações que modificam o estado inicial da narrativa, ou seja, do conto. Vemos o conflito, que é a situação problema, na Chapeuzinho Vermelho, quando ele acontece, ele muda o caminho ao encontrar o lobo pela primeira vez. O clímax, que é a parte mais alta da história do nosso conto, é aquele momento de maior tensão, que no caso da Chapeuzinho acontece justamente quando ele encontra com o lobo, se fazendo passar por sua vovozinha. Que susto! E a conclusão ou desfecho da história, também chamada de solução do conflito, como o nome já diz, é o final da nossa história. No caso da Chapeuzinho Vermelho, acontece justamente quando o caçador salva a Chapeuzinho e sua vovó, matando o lobo e retirando a vovozinha de dentro dele. Existem vários tipos de conto, como o conto de fadas ou conto maravilhoso, que a gente viu agora foi o conto da Chapeuzinho Vermelho, é um exemplo típico do conto de fadas, o conto de terror e o conto fantástico. Agora, Simone vai explicar para vocês cada um deles. Para nós, o conto de fadas são narrativas que possuem personagens antigos, medievais ou folclóricos, como fadas, gnomos, lobos são nesses tipos de conto em que a moral, ou seja, um ensinamento é passado ao final da história. Já no conto fantástico, as ações dentro da narrativa são consideradas irreais, ou seja, que fogem da nossa realidade sobrenaturais, de forma a apresentarem situações que não podem ser explicadas. Já no conto de terror, os personagens eles não são necessariamente verdadeiros. Eles são caracterizados por aqueles contos tradicionais do interior, onde as pessoas inventam os personagens para amedrontar as crianças.
Então, assustando as crianças, o conto de terror, por sua vez, é o sentimento mais intenso de medo, em que o indivíduo já não consegue pensar de forma racional. O terror pode criar calafrios, paralisia muscular e, inclusive, a morte por parada cardíaca. Um conto de terror, como tal o nome já diz, é um relato literário ficcional que visa provocar sentimentos de medo ao leitor. Nesse sentido, apresenta histórias vinculadas às temáticas mais aterrorizantes para os seres humanos, como a morte, as doenças, os crimes, as catástrofes naturais, os espíritos e as bestas sobrenaturais, que no nosso folclore brasileiro pode ser também contos dos nossos avós, que falam de chupa-cabra, do boi da cara preta. Nossa primeira aula sobre o gênero literário conto, e a gente termina falando o quanto é importante a gente ler. Então, vocês, as pessoas que não tiverem o hábito de ler, aproveitem essa quarentena, aproveitem que estão em casa, aproveitem que estão com mais tempo. Existem vários sites, aplicativos, se não for possível nesse momento ir até ter um acesso a um livro físico, que disponibiliza várias leituras de vários gêneros, e a leitura, ela nos possibilita abrir um novo mundo. Nós deixaremos disponível no final dessa videoaula uma lista de vários sites, de aplicativos, que vocês podem acessar e ler muitos livros, tá certo? Exatamente, Jane. E para complementar a nossa aula, vou dar uma dica para vocês de sites que vocês podem estar acessando para ter essas dicas de leitura. Um deles é leiturinha.com.br, que lá tem diversos materiais de apoio à leitura e desenvolvimento nesse amor que faz a gente crescer enquanto pessoa profissional. Também tem o brasilescola.ol.com.br, que é uma plataforma muito interessante de quem busca textos mais diversos possíveis. Domínio Público disponibiliza também uma gama de material que está aí ao seu alcance, já que nessa quarentena estamos tendo um pouquinho mais de tempo em nossa casa, no apoio da nossa família. Chamar aí a família para estar participando dessa aula tão maravilhosa que é o conto. E nossa análise também favorece a ampliação do nosso conhecimento. Então, vocês aproveitem para estar tendo mais momentos lúdicos com a família, chama os filhos, os amigos, para fazer uma leitura compartilhada também. Uma dica de aplicativos digitais que vocês podem estar tendo acesso é o Minha Leitura Organizador. Lá eles disponibilizam, você pode estar baixando no seu celular essa plataforma e pode estar fazendo leituras posteriores. Eu agradeço a atenção de vocês, juntamente com a minha amiga e parceira Jeane, por esse momento de estar compartilhando com vocês um pouquinho mais do sabor que é a leitura tão prazerosa. E eu gostaria de mandar um recado especial para os nossos alunos do EREM Cocina Braga e dizer a ele que eles aproveitem esse momento, essa quarentena, que estão em casa, estudem, leiam bastante, afinal a gente não pode perder tempo. E tempo é uma coisa que a gente tem de sobra nesse momento, né, Simone? Verdade, Jane. Então, galerinha, aproveitem, estudem, façam grupo de estudo via WhatsApp, unam os amigos, vamos fazer essa união crescer, porque a leitura é maravilhosa. É isso aí, Simone. E nossa aula fica por aqui. Dá um like aí pra gente e compartilha, tá ok? Verdade, galerinha. Curte aí, curte, compartilha.